A depressão é uma das principais causas de suicídio em todo o mundo. Em menos de um minuto, pelo menos uma pessoa em algum canto do planeta se mata e a cada 30 segundos, uma outra que pode estar aí ao seu lado tenta acabar com a sua própria vida. De acordo com o relatório global lançado pela Organização Mundial da Saúde em 2017, o número de casos de transtornos depressivos tende a aumentar. O número é de 322 milhões de casos, o que corresponde a 4,4% da população mundial. Em Moçambique, a prevalência é de 1.122.987 casos, que corresponde a 4,1% da população moçambicana. Andrea Silva já fez parte destas estatísticas. Hoje, ela se arrepende de ter tentado acabar com a sua própria vida e conta-nos como tudo aconteceu. Já desde a minha pequena infância, já venho com já vivi alguns episódios que me levaram também a uma certa depressão. Então, é muita coisa para o meu prato. Andrea provocou um acidente quando estudava fora do país. A depressão, aliada à rotina de estudos bastante agitada, contribuíram para a tentativa de suicídio, ato que trouxe consequências para a vida de Andrea a nível físico, social e psicológico. Virei paraplégica, mas já estou tão habituada a isso. Eu acho que eu sou a pessoa que mais circula nesta casa, então não tenho preguiça de ir à busca das coisas, de me expor. Às vezes que eu nem consigo pôr sapatos, mas eu não quero saber, a vida continua. O cansaço acumulado, o desejo de querer que a sua família se orgulhasse de si e o fato de não ter com quem desabafar também estiveram por trás da tentativa de suicídio. Fui acumulando, chegou uma altura que a gente explode, porque não há como. A família e os amigos tiveram um papel importante na recuperação de Andrea. Todos eles estão por detrás. Se eu caio, eles lá estão para me levantar e dizer: Andrea, vamos. O acompanhamento de um psicólogo fez toda a diferença. O acompanhamento que eu tive foi em Bruxelas, durante os 6 meses que eu estive hospitalizada. Então tinha lá um médico, tinha um psicólogo, tinha um psiquiatra. Nos dias de hoje, Andrea conversa muito com psicólogos e amigos que ajudam na busca de soluções e possíveis resoluções dos seus problemas. Tenho o Dr. Ashmo, que está sempre do meu lado, que não me abandona e que tem sido de uma grande ajuda para mim e para a minha família. Formada em psicologia, hoje Andrea presta apoio psicológico a pessoas que, tal como ela, sofreram de transtornos depressivos e deixa uma mensagem especial. Por vezes nós estamos a passar por maus bocados e muitas das vezes o suicídio parece a coisa mais fácil, a solução mais fácil, mas não, existem outras soluções. É uma questão, como eu disse antes, batermos à porta, pedir ajuda, que é para evitarmos este tipo de situações e pedir ajuda. Peçam ajuda, nós estamos aqui, eu falo em nome dos psicólogos, mesmo se for dentro da família, também venham, procurem ajuda, porque sem isso a pessoa não sai. Sozinho a pessoa não consegue ter força suficiente para poder levantar-se. Nem todo mundo tem essa força interior de sobrevivência ou de vontade de continuar com a vida. Sobrevivente é a palavra que caracteriza Andrea. Depois de ver a morte de perto, hoje Andrea dá mais valor à sua vida. Acompanhamos então o depoimento de Andrea,
uma jovem que conseguiu superar os seus medos, conseguiu superar as dificuldades da vida, apesar desta tentativa de suicídio. Hoje, a Andrea declara-se uma pessoa vitoriosa. E para conversar conosco sobre este tema, que é depressão, ou melhor, transtornos depressivos, recebemos em estúdio o Dr. Ashmo Chagano. Dr. Ashmo, seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. Obrigado mais uma vez pelo vosso convite e para tratar de um assunto que já venho acompanhando há bastante tempo. E para mim é saudável esta decisão dela de voltar a aparecer para partilhar a experiência dela. Pois é, e não é nada fácil. Não é nada fácil. Quem passou por toda esta dificuldade, Exatamente. aparecer e dar a sua cara às câmeras e para poder contar a sua história não foi uma tarefa fácil. E exatamente porque, num primeiro momento, ela contou toda a história dela. Não é? A sociedade acompanhou a história dela, mas agora ela parece não só fazer referência de novo, de forma mais resumida do que aconteceu com ela, mas principalmente esta decisão dela de lutar e seguir em diante. Isso é muito bom. Acho que é uma lição de vida importante para quem acompanhará este programa. E até devo dizer que a Andrea já é filha de todo o povo moçambicano. Pois é, com certeza. Yeah. E, doutor, antes mesmo de avançarmos, importa definirmos o que é depressão. O que é que são realmente os transtornos depressivos? Bom, nós temos um conjunto de emoções. As emoções são aquelas reações que nós temos tido diante de qualquer tipo de estímulo ou situação. E essas reações emocionais podem ser tristeza, alegria, choro e outras. E a tristeza é uma emoção, porém a depressão já é doença dessa tal emoção. Portanto, a tristeza como tal é natural, é normal e é necessária. Sim. Sempre estamos diante de situações que de vez em quando nos conduzem para ter esta tristeza. Mas quando esta tristeza se prolonga por muito tempo e é patológica ou doentia, então já estamos a sair de uma emoção normal para uma situação de doença ou que nós chamamos perturbação ou distúrbio, portanto, afetivo, ou distúrbio do humor, ou também distúrbio da emoção. E a Andrea referenciou no seu depoimento que uma das causas da sua tentativa de suicídio foi o fato de estar esgotada, estava a estudar fora, era aquela pressão. Sabemos que o regime fora do país é muito diferente e por vezes requer o dobro da nossa atenção. E ela queria também que os pais se orgulhassem de ter a filha Andrea, mas ela não estava a conseguir atingir estes objetivos. Foi isto que lhe levou à tentativa de suicídio. Quais são as outras causas da depressão? Bom, as causas podem ser variadas ou divididas em várias áreas da nossa vida. Esta situação colocada pela Andrea, que fazia parte da vida dela. Portanto, aqueles acontecimentos importantes da nossa vida, aí pode residir a causa principal da depressão. Seja no estudo, seja na relação com a família, seja no trabalho e também no relacionamento amoroso, não é? Existem situações que podem desembocar, até numa amizade, relações interpessoais que nós estabelecemos com amigos da infância, com amigos da escola, amigos da ocasião, e que nos marcam bastante. E também outras doenças que têm os cancros que têm estado a multiplicar-se, pelo menos os registros no nosso país, cancros da mama, cancros do colo uterino, cancros da próstata, no caso dos homens. Enfim, são situações que alteram a nossa capacidade de relação com esse tipo de situações e isso pode desencadear, portanto,
este princípio da depressão. E em termos de fatores sociais, quais são os que mais contribuem para esta subida de casos de depressão? Bom, um dos fatores é a questão do emprego. Como nós sabemos, para sobreviver na sociedade tem que ter um emprego. E quem não tem emprego, naturalmente, e à medida que a idade vai subindo, não poder entrar neste mundo de emprego pode criar problemas. Mas também o pós-emprego. Quer dizer, você teve emprego, por alguma razão a empresa fechou ou foi despedido, isso também pode levar à situação. E a outra que é um fator social também muito forte, tem a ver com a nossa vida como seres sociais. Nós fazemos parte de famílias e às vezes as relações na família nem sempre são as mais saudáveis. Há daquelas situações em que há tratamento desigual, por exemplo, entre os filhos. Um dos filhos é quase que esquecido, ignorado, e enfim, isso pode levar a algum problema. As relações dentro da família, quando forem disfuncionais, criam também uma forte situação. E as situações amorosas, portanto, na adolescência, isso já colocando a situação da adolescência, a adolescência é o período de estabelecimento das relações afetivas com sexo oposto. E ali a paixão é tão forte que as pessoas imediatamente se empolgam numa relação e como as relações nem sempre são estáveis e as pessoas mudam sempre de perspectivas. Hoje gostei de ti, amanhã apareceu uma outra pessoa com um perfil diferente, também gostei da outra pessoa e quando tu me vês a conversar com a segunda pessoa, isto te deixa mal. E quando se trata do homem, então já pior ainda. Se é aquela amiga que entendeu, basta ver com outro uma situação e isso compromete. A questão dos estudos, também na adolescência e na juventude, também é um dos fatores sociais muito fortes, porque a sociedade cobra muito. O ser melhor que o outro, o ser não sei quantos, e na turma sempre quem. E quando você não consegue, acaba criando, portanto, uma situação de depressão. E também, ainda na relação familiar, a questão da sexualidade, a vida sexual na família. Quando esta vida sexual não é satisfatória, infelizmente pode levar também a uma situação de depressão. E a depressão também, um dos sintomas é a redução da nossa capacidade de desfrute da sexualidade. Uau, interessante. É preciso que as pessoas tenham consciência que transtornos depressivos existem, fazem parte da nossa realidade e qualquer pessoa, criança, adulto, jovem, pode ter depressão. Quando é que um paciente com depressão deve ser hospitalizado? Bom, primeiro, para se chegar a esse estágio, a depressão tem níveis, não é? Ausência de depressão, leve, moderada, grave. É quando a depressão é grave que precisa de internamento. Porque já neste estágio avançado da depressão, aparecem outros quadros psicológicos, até psiquiátricos, e que alteram a pessoa em quase toda a sua esfera. Ou daquela situação que, por causa da depressão, a pessoa fechou-se no quarto. Já não quer sair do quarto. Exatamente. Aí sim, se a família descobre e percebe que a situação é essa, o melhor é levar para o hospital para ser internado. Também precisa de internamento quando a pessoa já comunica aquilo que nós chamamos de ideação suicida. Ou seja, pensamentos, ideias de acabar com a sua própria vida. É possível prevenir a depressão? É quando a própria pessoa quer exatamente o foco principal. Porque a depressão é de alguém. Nós é que temos depressão. E nós conhecemos-nos, ou achamos que nos conhecemos. E nós vamos vendo o que vai acontecendo conosco no nosso dia a dia. Se nós percebemos alguma alteração
da nosso estado normal, aquele habitual, já dá para começar a perceber, não, devo evitar isto, devo evitar aquilo, devo não sei quando. E se você ignora isso, então a possibilidade de você vir a desenvolver depressão é maior. Então, também é possível prevenir a depressão introduzindo, aliás, mudando o nosso regime sedentário. O nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. Que inclui, ainda bem que introduz esse conceito mais genérico, que inclui muitas coisas. Não só a alimentação, a questão do exercício físico, a questão da higiene mental. Porque O que é isso de higiene mental? higiene mental é, por exemplo, você entristecer-se por coisas que não são muito relevantes. Você querer encontrar sempre conflitos onde não é preciso ter conflitos. Não ser pessimista demais. Encontrar alguma dificuldade hoje, transforma essa dificuldade num desafio, uma aprendizagem. E aí vai ter essa capacidade de superação. Elevar a nossa autoestima é uma forma também de fazer a nossa higiene mental. Enfim, e outras coisas que tornam a sua vida, ou que levam que você encontre sentido na sua vida, significado na sua vida. A nossa expressão de ordem de hoje é higiene mental. Vamos todos fazer aquilo que gostamos e não devemos nos afundar nas nossas frustrações, pois cada dia é um dia e o amanhã sempre será melhor. Vamos ao intervalo e voltamos já já com mais saúde e vida. Você sabia que a depressão não é apenas uma doença que afeta a mente? Ela pode se manifestar fisicamente, isto é, uma pessoa deprimida pode ter dores corporais, dores de cabeça, pressão alta, fadiga e sensação de cansaço constante. Portanto, fique atento a estes sintomas. Estamos de volta depois desta pequena pausa. Este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar sobre transtornos depressivos. Vamos agora esclarecer os mitos e verdades sobre a depressão. A tristeza é sinônimo de depressão. Como dissemos no primeiro bloco, a tristeza é apenas uma emoção. A depressão é a perturbação da emoção. A tristeza ocorre num ou 2 dias, até podemos ter tristeza de manhã e à tarde somos diferentes, ou dois dias de tristeza, mas a depressão é caracterizada por ser sistemática e prolongada. A depressão afeta somente mulheres. Este é um mito já antigo e infelizmente atual. E é aquela separação que nós fazemos, ou a comparação que nós fazemos entre homens e mulheres, do tipo, as mulheres são muito sentimentais, são muito emocionais, e como a depressão ataca as emoções, então esse é assunto de mulheres. Mas isso é falso, também dissemos no primeiro bloco que ataca os dois, tanto homens quanto mulheres. A depressão é hereditária. Também é mito. As causas da depressão podem ser genéticas, no caso das hormonas, por exemplo, como estávamos a mostrar, mas também podem ser, e geralmente a percentagem maior das causas da depressão são exógenas, são sociais, são externas, tem a ver com a dinâmica do sujeito na sociedade onde vive. A depressão é sinônimo de fraqueza mental. Isso é um mito, mas também um insulto, porque
depressão é uma doença muito séria. E dizer isso às pessoas que sofrem da depressão como manifestando a tal fraqueza mental é insultuoso, é discriminatório, é estigmatizante. Isso até não ajuda para a pessoa procurar apoio, procurar intervenção especializada. Considerada pela Organização Mundial da Saúde como a doença do século XXI, a depressão existe, é real e faz parte do nosso dia a dia. Daí que é importante esclarecer o que é mito, o que é verdade sobre a depressão, pois muito pensamos sobre esta doença e, por vezes, aquelas ideias que nós temos não estão corretas. Vamos a mais um intervalo e voltamos já para a terceira e última parte do nosso programa. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Este é o momento dos nossos telespectadores, é a rubrica Saiba Mais, espaço em que o público interage conosco e coloca as suas dúvidas e perguntas. Vamos a seguir esclarecer. Olá, doutor. O meu nome é Alda. Gostaria de saber se a ansiedade é um dos sinais da depressão. Olá. São duas situações diferentes, apesar de fazerem parte do mesmo grupo dos transtornos chamados afetivos. A ansiedade é caracterizada por preocupação excessiva, irritação, medo constante. E a depressão caracteriza-se, como falamos, de redução do seu estado de ânimo, perca de vontade de fazer as coisas e perca também de prazer de encontrar satisfação e alegria naquelas coisas que habitualmente nós fazemos. Olá, doutor. Meu nome é Israfil. Gostaria de saber quanto tempo dura o episódio de depressão. Olá, Israfil.
obrigado por essa pergunta que coloca. Se acompanhou o programa ou se vai acompanhar o programa, vai perceber que provavelmente a sua pergunta faria sentido se estivéssemos a falar de uma simples tristeza. A duração da depressão varia de pessoa para pessoa, mas fundamentalmente quando a pessoa inicia um processo de ajuda, de procura de ajuda, se detectou muito cedo esses sinais de depressão e vai pedir ajuda de amigos, de família ou de especialistas, a duração da depressão, como referimos antes, pode ser de 2 a 7 semanas. Mas há situações em que as pessoas vivem com a depressão, mesmo com oscilações de momentos de alguma recuperação, pode durar por muito tempo na vida dessa pessoa. Olá, doutor. Chamo-me Eulália Calisto. Eu tenho uma questão. Gostaria de saber quais são as consequências de uma depressão não tratada. As consequências de não tratar a depressão é que a depressão vai saindo de moderada a grave e vai levá-lo a uma situação de isolamento total. Uma situação em que só vai ficar fechado em casa, uma situação que até pode provocar outro tipo de doenças, porque a depressão abre espaço para aparecimento de outras doenças físicas e nessa altura, portanto, vai precisar naturalmente de não só tratar a depressão, mas também tratar outro tipo de doenças médicas. Portanto, as consequências são mais graves de não fazer o tratamento da depressão. Olá, doutor. Chamo-me Horácio Mavunda Júnior. Gostaria de fazer uma questão. Será que o consumo de drogas e bebidas alcoólicas contribuem para a depressão? Horácio lá colocou um assunto também extremamente importante. Na verdade, o que às vezes acontece é a depressão que leva as pessoas ao consumo de drogas, de álcool. Só que também o consumo de drogas e álcool pode levar à depressão. Em que sentido? Um jovem que se droga vai perder, portanto, a confiança em si próprio. Aquilo que colocou de início como o que estava à procura quando se drogava, quando não se alcança, ele se vê obrigado num ciclo vicioso em que vai repetindo a necessidade de consumir mais. Isso lhe traz naturalmente depressão. Olá, doutor. Meu nome é Femida. Tenho uma pergunta. Quem já teve depressão pode voltar a ter de novo? Olá, Femida. Sim. Embora não seja verdade para todos, não se pode generalizar, quem teve depressão e foi à procura de ajuda e tomou a decisão de facto de ultrapassar e criar todas as condições para melhorar a sua qualidade de vida, ter um estilo de vida saudável, pode não voltar a desenvolver a depressão. Mas há aqueles que, como dissemos no primeiro bloco, quando eventualmente o tratamento da depressão focaliza as consequências, apenas os sintomas, e não se vai à origem, portanto, à gênese ou à causa, há mais probabilidade de, depois de um pequeno interregno desta tal situação da depressão, voltar a desenvolver de novo a depressão. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores interagem aqui no programa Saúde e Vida. Confira a seguir dicas de terapias alternativas que ajudam a reduzir o impacto da depressão. Para melhorar o estado emocional do paciente com depressão, existem várias terapias que podem ser aplicadas em função do estágio da doença. E a psiquiatra Maria Rosel fala-nos das mais comuns. Normalmente, quando nós temos uma depressão leve, a abordagem é psicoterapia, ludoterapia e outras terapias que o doente pode fazer para manter a sua mente sã. E psicoterapia pode ser psicoterapia de grupo, pode ser uma abordagem mais individual,
ao mesmo tempo que participa nas atividades de terapia ocupacional. Nos casos de depressão moderada ou depressão grave, nós fazemos tratamento com medicamentos, e os medicamentos para depressão são chamados antidepressivos, que vão estimular a mente e vão tirar a pessoa deste estado triste em que se encontra. Para além das terapias convencionais, existem outras alternativas para melhorar o estado do indivíduo. Desporto, yoga, reiki, meditação transcendental, enfim, uma série de atividades que nós podemos usar para melhorar o indivíduo que se encontra com depressão. A família é a base e esta tem um papel fundamental, quer durante o tratamento e no processo de cura do paciente. Não é possível ter um indivíduo bem e sem ter família, sem ter acompanhamento familiar. Então, quando está doente, mais precisa deste apoio dos colegas, da família, que deverá acompanhá-lo no processo de tratamento e depois no processo de reintegração nas suas atividades, caso tenha parado uma série de atividades. Conferimos as dicas de terapias alternativas que você pode fazer para reduzir o impacto da depressão. Acima de tudo, paute pela higiene mental e garanta sempre uma vida saudável. Doutor Ashmo, são instantes finais do programa Saúde e Vida. Queremos agradecer a si pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade e por estar aqui a dar a conhecer aos nossos telespectadores a importância de conhecer este tema que é a depressão, que muitas vezes ignoramos, mas faz parte do nosso dia a dia. Sim, apenas tenho a agradecer e felicitar a si e a sua equipa por esta capacidade, nós chamamos no hospital olho clínico, de perceberem quais são os temas que são atuais e que preocupam de fato a sociedade, e o fato de fazermos a nossa parte, a nossa contribuição singela para despertar exatamente e sensibilizar as pessoas em relação a esta doença e que já existe no nosso cotidiano, nós ignorávamos, mas temos recebido nas nossas consultas pessoas que vêm à procura de ajuda por causa da depressão. Pois é. E por isso, convidar as pessoas a assumir aquilo que sugeriu, procurando sempre tudo que estiver ao seu alcance para ter uma higiene mental muito boa. Por que higiene mental? Porque a nossa mente é aquilo que comanda tudo. Então, se nós melhorarmos a nossa higiene mental, o resto também vai ficar melhorado. Pois é. Muito obrigada, doutor. Nós contamos com a presença e a ajuda do doutor nas próximas oportunidades. Feito o convite, nada tenho que dizer, apenas aceitar. Pois é. Por hoje é tudo. Nós voltamos daqui a 7 dias para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Já sabe, pode interagir conosco através das redes sociais e também do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Cuide sempre da sua saúde. Cuide, acima de tudo, da sua saúde mental. Tchau, tchau e até a próxima.